Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro dos Salmos e façamos a leitura do Salmo de número 16. Diz assim a palavra do Senhor: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a minha porção, o Senhor é a minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo de minha sorte. Caem as divisas em lugares amenos, é muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tem sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra, delícias perpetuamente. Irmãos, não há nada mais belo em todo o mundo do que a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é o que há de mais bonito em toda a face da terra. Não existe nascer do sol na praia que seja tão belo quanto a igreja de Cristo. Não existe o riacho correndo na mata que seja mais belo que a igreja de Cristo. Não existe uma montanha alta com neve lá em cima que seja mais bela que a igreja de Cristo. A igreja de Cristo, meus irmãos, é o que há de mais belo, não só na natureza, mas ela é o que há de mais belo, inclusive entre as artes. Não há um Michelangelo que produz uma arte tão bela, não há um Donatello, não há nenhum Leonardo que possa produzir arte tão bela. Não é uma Capela Sistina que torna a igreja bonita, não é uma obra de arte que possa se comparar a ela. Ela é o que há de mais belo em todo o universo. E ela é bonita porque ela é pintada nas Escrituras como uma cidade belíssima de ouro descendo dos céus. Ela é descrita nas Escrituras com várias expressões e várias imagens, exatamente porque não é possível descrever toda a sua beleza em uma única imagem. Ela é o edifício de Deus, ela é a noiva de Jesus Cristo, ela é a beleza dos céus, ela é a nova Jerusalém. Mas entre as imagens mais belas que descrevem a beleza da igreja, está quando une a igreja a Cristo, tornando-os um só. Quando nos diz que nós somos o corpo e Cristo é a igreja. Essa beleza de Cristo, meus irmãos, se expressa na igreja. É bem verdade que em alguns aspectos, às vezes, a igreja de Cristo aqui na terra ainda mostra um pouco de ruga, um cabelo um pouco assanhado, mas não tem nada não, o Senhor estava preparando. A Bíblia nos diz que Cristo veio, morreu para torná-la, entregá-la belíssima, e no último dia ela mostrará todo o seu esplendor. Ela será a maior de todas as rainhas, a mais bela de todas as virgens. A igreja de Cristo é belíssima justamente pela sua união com Cristo. E nessa união com Cristo, com Ele como a sua cabeça e ela como o seu corpo, ela experimenta não só a beleza de Cristo sendo transferida para ela, mas ela experimenta tudo em Cristo, de forma que essa união com Cristo faz que tudo que diz respeito a Cristo se torne dela, e tudo que diz respeito a ela se torne de Cristo. A tal ponto que em muitas profecias do Antigo Testamento que apontavam para Israel, elas passam a apontar para o próprio Jesus Cristo. E muitas coisas que são apontadas para Jesus Cristo passam a apontar para a própria igreja, de forma que a natureza de Cristo se expressa dentro da igreja, a vida de Cristo se expressa dentro da igreja, os sofrimentos de Cristo se expressam dentro da igreja. E quando Paulo perseguiu a igreja, Jesus diz: tu me persegues. Essa união da igreja com Cristo a torna belíssima, de forma que ela se manifesta no nosso dia a dia. E nessa união com Cristo, a igreja do Senhor caminha. É sobre essa união e sobre essa beleza toda que o Salmo
16 foi escrito. O texto diz lá em cima que ele é um hino de Davi. Extremamente difícil saber o que é que ele quer dizer com esse hino lá em cima. Afinal de contas, aparece muito pouco essa expressão. Alguns dizem que tem a ver alguma coisa com dourado, com beleza, com preciosidade. O que nós sabemos que nas outras duas vezes que esse termo vai aparecer, diz respeito a sempre a alegria na presença do Senhor. São sempre salmos que mostram entusiasmo no louvor a Deus. Davi escreve então esse salmo mostrando a sua alegria perante o Senhor, a sua satisfação perante o Senhor. Ele não é um salmo para baixo, pelo contrário, é um salmo de festividade. Mas nós não sabemos ao certo qual foi o momento que Davi escreveu esse salmo. Há quem diga que o contexto aqui seja quando em 2 Samuel capítulo 7, ele deu o trono a Davi e prometeu um trono eterno a Davi. E disse que se assentaria um no seu trono que reinaria por toda a eternidade. E aí Davi estaria tão feliz com essa promessa que teria escrito esse salmo. Mas seja como for, se foi esse realmente um contexto, esse salmo nós não podemos negar, esse salmo é um salmo messiânico. E aí não só nós concordamos com Spurgeon, com Moody, com vários outros autores, quando olham para esse texto e diz, mais do que falar de Davi, mais do que uma descrição pessoal de Davi, esse salmo se refere a Cristo. Afinal de contas, o apóstolo Paulo se utiliza desse salmo no livro de Atos para falar da ressurreição de Cristo. Pedro usa esse salmo para falar da ressurreição de Cristo. Então esse salmo aponta não para Davi somente, mas dentro da realidade de Davi, ele aponta para Cristo. Mas é impressionante que ele ainda aponta para um terceiro lugar. Porque enquanto ele é a descrição de uma realidade própria de Davi, aponta de forma até profética para o próprio Jesus Cristo, faz com que a igreja do Senhor, unida a Cristo como seu cabeça, possa se apropriar desse salmo, e ele também é para nós. Ele não só fala do passado, ele não só fala de uma pessoa, ele fala de cada um de nós. Esse salmo, como salmo messiânico, aponta para Cristo, cabeça da igreja, e para nós, como seus membros. E é isso que eu gostaria de olhar com os irmãos hoje, rapidamente. Somos membros do corpo de Cristo. Como manifestamos essa membresia no corpo de Cristo? Em primeiro lugar, nós manifestamos os mesmos sinais que Jesus Cristo. Acompanhe comigo versículos de 1 a 3. Ele começa com uma oração. Ele diz, guarda-me. Quando ele fala guarda-me, você pode pensar, ele está em desespero, ele deve estar em agonia, ele deve estar em angústia, tem algum problema, afinal de contas ele está pedindo para que o Senhor cuide dele, para que o Senhor o proteja. No entanto, meus irmãos, não parece que Davi esteja enfrentando dificuldades aqui. Não traz a impressão de que ele esteja passando por problemas sérios, pelo contrário. Da mesma forma como no Salmo de número 9, o que ele está dizendo é que ele sempre precisa do cuidado do Senhor, de que ele sempre precisa estar debaixo da atenção de Deus. Então não é um momento em específico, é todo o tempo. Nós não precisamos do cuidado de Deus em determinados momentos do dia ou em determinadas situações. De repente Davi nos lembra de que a nossa oração, guarda-me Senhor, deve ser uma oração constante, diária, o tempo inteiro. É por isso que de repente ele já começa dizendo de que precisa que o Senhor esteja com ele o tempo inteiro e o proteja, de forma que ele diz, guarda-me ó Deus, porque em ti me refugio. No Senhor eu me escondo, no Senhor eu me protejo, e essa proteção tem que ser colocada a meu dispor 24 horas por dia. Ele se apresenta para o Senhor, dizendo que nessa minha união com o Senhor, o primeiro sinal que eu manifesto é que eu confio somente em Deus para o meu cuidado. Primeira coisa que ele nos mostra, meus irmãos, do versículo 1, é que nós estamos muito enganados quando confiamos nas nossas próprias mãos, quando confiamos nas pessoas ao nosso redor, quando confiamos naquilo que nós possuímos. Ele diz, não, nós confiamos única e exclusivamente no Senhor, porque nossa proteção vem de Deus. Você pode pensar assim, mas eu tenho o meu carro, e eu mantenho o meu carro com as revisões em dia, estão com pneus novos, então eu posso correr em disparada pelas ruas de João Pessoa, que eu estou seguro. Pergunta para sua esposa que vai do lado.
Pergunta para ela se você está seguro nesse carro. Pergunta para ela, porque ela vai de passageira. Você acha que tem um controle, mas ela nota que não tem. Não existe controle, não existe segurança nas nossas próprias mãos, não existe segurança que nós possamos produzir. Ele começa a dizer: nós só confiamos no Senhor. Toda a nossa confiança está no Senhor. É por isso que ele diz: guarda-me, Senhor. Somente em Deus nós confiamos. Mas não só isso. No versículo 2 ele diz: digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo senão somente a ti. Aparece a palavra Senhor 2 vezes aí, eu sei que vocês notaram isso, mas ela aparece em formatos diferentes. A primeira palavra está toda em caixa alta, é o nome que Deus revelou a Moisés na sarça ardente, é o nome da aliança do Senhor, é o nome com o qual o Senhor seria conhecido em Israel, é o nome que Deus deu para mostrar que é o Deus de Israel, é o Deus com quem Israel tem um pacto. Mas em seguida ele usa um outro termo, a ideia de aquele que é meu arrimo, aquele quem cuida de mim. Ele é o meu Senhor, Ele é meu esteio, Ele é minha proteção, Ele é meu cuidado. De repente ele chega agora e diz: digo ao Senhor, o Senhor é meu esteio, o Senhor é quem cuida de mim, o Senhor é a única coisa que eu tenho, o Senhor é toda a segurança que eu possuo, a tal ponto que ele termina o versículo 2 dizendo: outro bem não possuo. É muito fácil, queridos, confiar nas riquezas. Afinal de contas, mesmo que a gente não tenha uma conta farta, como diz a lameira do caminhão, não tenho tudo que amo, mas amo tudo que tenho. E às vezes a gente confia em um saláriozinho no final do mês, a gente confia em umas coisinhas que pingam de vez em quando e acha que essa pouca renda que entra é o suficiente para eu acalmar o meu coração. Ou de alguma forma o Senhor tem te abençoado do mesmo jeito como abençoou aquele homem da parábola, aquele senhor da parábola que tinha uma grande fazenda e que ela produziu muito e que ele precisou derrubar os celeiros. Talvez possamos confiar nessas coisas, mas de repente Davi diz: eu não tenho onde me confiar, eu não tenho como me segurar. Muitos aqui, como eu, passaram pelo plano Collor, lembram? Ah, que desespero. O mais novo não sabe nem o que é isso. Ele não tem a menor ideia do que era pegar o salário e correr para o supermercado. Eles não têm a menor ideia do que era isso. Eles não têm a menor ideia de como era ficar calculando o preço novo e sair na frente do remarcador para comprar na frente, porque se você deixasse ele passar na tua frente, tu comprava mais caro. E todo mundo pegava o dinheiro que tinha e colocava na poupança, porque ela girava em torno aí de 200%, 300%, e a gente achava que aquele dinheiro estava crescendo, até que veio a Zélia Cardoso de Mello e tirou tudo. Todo mundo achou que era piada, mulher de Chico Anísio, mas não era. E de repente todos os ricos ficaram pobres. De repente tudo que se tinha guardado para enfrentar a hiperinflação que nós vivíamos foi por água abaixo. De repente as pessoas que tinham vendido casa, fazenda, carro e colocado na poupança tinham ido por água abaixo. Davi diz: eu só possuo um bem, que é o Senhor. Eu só possuo o Senhor, porque todos os nossos bens se acabam, todos os nossos bens se vão. Não faz sentido correr atrás de dinheiro e de bens, porque você vai construir uma casa linda para os teus filhos se matarem tentando dividir um pedaço para cada um. Você vai comprar um carro fantástico que o ladrão vai olhar e vai levar. De acordo com a Escritura, não faz sentido acumular tesouros na terra. Nós só temos um bem, e o nosso bem está no céu, é o Senhor. Ele diz: por isso que eu tenho segurança, eu só confio nele, eu não confio nas coisas, eu só possuo o Senhor como meu bem. Mas não só isso, o segundo sinal é que nós nos agradamos dos que temem ao Senhor. Versículo 3 e 4 diz: quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis. Isso aqui é um tapa na cara dos desigrejados, porque eles olham para a igreja e veem uma coisa feia. Eles olham para a igreja e dizem: só tem fofoqueiro. Venha, meu irmão, cabe mais um. Só tem hipócrita na igreja. Ótimo, é a sua casa, você está em casa.
só tem hipócrita, então você é mais um a se juntar a nós. Eles olham para a igreja como se fosse uma coisa feia. E cuidado quando você chamar a noiva de Cristo de alguém feio, porque ele tem ciúme dela, ele gosta tanto dela que diz que a trata como uma menina dos seus olhos. Não xingue a igreja de Cristo. Mas ele chega e diz: eu procuro a companhia da igreja de Cristo. A palavra que ele usa para santos aqui é muito mais usada para Deus e para aqueles que habitam os céus. Mas ele faz questão de dizer que ele não está falando de santos que moram nos céus. Ele diz que são santos que moram na terra. E os santos que moram na terra são os santos estranhos. Porque na verdade o apóstolo Paulo escreve a carta a Coríntios e com certeza muitos pastores recusariam o salário de Coríntios porque a igreja é problemática. A igreja tem defeito demais. Mas Paulo escreve para essa carta dizendo: os santos que estão lá, cadê? Eles brigam, eles têm uma confusão, é uma bagunça. São santos. Eles são santos, são a igreja de Cristo. E esses santos, meus irmãos, eles são notáveis, eles são excepcionais. Eles habitam na terra e são aqueles com quem o povo de Deus quer se juntar. Não tem como você estar unido a Cristo, não tem como você confiar somente em Cristo e querer viver de forma isolada. Ele diz: quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Qual é a alegria do salmista? Ele diz: eu tenho prazer nos santos que há na terra. É preocupante quando nós vemos crentes que preferem a companhia e a comunhão de ímpios do que a companhia e a comunhão dos salvos. É estranho, porque como pode haver comunhão entre luz e trevas? Como pode a igreja de Cristo amar as trevas mais do que a luz? A Escritura simplesmente chega e diz: os santos que há na terra, eles são excepcionais, e nós preferimos eles. Sabe por quê? Por causa do versículo 4. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Ele de repente tira os olhos dos santos que há na terra no versículo 3 e aponta agora no versículo 4 dizendo: existem homens que são ímpios, que são adoradores de ídolos, e esses que são adoradores de ídolos, eles não entenderam que os ídolos prometem muitas satisfações. Os ídolos prometem muitos prazeres, muitas coisas boas. Mas o que os ídolos fazem é nos devorar no final. De forma que são muitas as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. E Davi diz: eu não sou nenhum bobo nisso. Eu não sou nenhum tolo nisso. Eu não vou trocar o Senhor por outros deuses. E por isso ele diz: eu não oferecerei as suas libações de sangue. Eu não vou oferecer a eles essa libação de sangue. Eu não vou nem sequer pronunciar o nome deles. Não vou dar bola para os ídolos. Ele diz: a minha comunhão é com o Senhor e com o povo de Deus. E nessa comunhão com o Senhor e com o povo de Deus, ele diz: eu só tenho olhos para o povo de Deus. Esse é o sinal da igreja de Cristo que está unida a Cristo. É impressionante porque esse texto aponta de alguma forma para o próprio Cristo. Porque em todas as situações, a Bíblia nos diz que ele nasceu pobre. Já imaginou? Você e eu não tivemos essa opção de escolher onde nascer. A gente nasceu onde deu. Eu nasci em São Bentinho, cidade minúscula, lá no sertão da Paraíba, pertinho de Pombal, na entrada para Coremas. Cidade tão pequena que só tem 3 quebra-molas. Cidade de primeira, quando você coloca a segunda, já saiu. É de lá que eu vim, não tive escolha. Nasci na família de Assis, um homem semi-analfabeto que consertava rádio. Foi de lá que eu vim. Passei minha vida inteira no meio do mato com a baleadeira caçando rolinha. Foi isso que eu fiz minha vida inteira, eu não tive escolha. O Senhor tinha escolha. Ele podia nascer na casa mais rica do mundo. Mas não. Ele escolheu uma moçazinha lá do interior. Ele escolheu uma cidadezinha que ninguém dava nada por ela, Belém. Ele escolheu um rapaz carpinteiro, nasceu numa noite onde nem para ficar tinha um lugar. Ele diz: as aves têm ninhos. Ele diz: as raposas têm covis,
o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Dizia um poema antigo que nós recitávamos aqui na Paraíba, que tudo que ele tinha era emprestado, que o jumento no qual ele andou era emprestado, que a manjedoura onde ele foi recolhido foi também emprestado, que a roupa que ele usava também foi lhe cedida e emprestada. A única coisa que foi realmente dada a ele foi uma cruz e uma coroa de espinhos. Ele não teve nada, ele não tinha nada. É por isso que as palavras do salmista se encaixam perfeitamente na boca de Cristo, onde o único bem que ele possui é o Senhor, mas que no final das contas ele não é infeliz por não possuir nada, ele não é infeliz nem inseguro por não possuir nada, porque a grande alegria da vida dele são os santos que há na terra. E a Bíblia nos diz que em meio aos sofrimentos da sua cruz, ele veria a sua posteridade, ele veria o aniversário de 18 anos da igreja de Tambaú, ele veria todo esse povo aqui reunido e se alegraria conosco em meio à cruz. A alegria de Cristo foi você e eu. Ele se alegrou com os santos que há na terra. Eu e você precisamos aprender a mesma coisa. Nós não podemos confiar, meus irmãos, nos nossos bens. Nós não podemos confiar nos nossos próprios braços, na nossa própria capacidade, ou como bons brasileiros, nós não podemos nos confiar na nossa lábia. O brasileiro tem raiva de call center, é porque não deixa a gente falar. É porque a gente sabe que se eles deixassem a gente falar, eles iam dar tudo que a gente está pedindo e mais alguma coisa, porque a gente confia na conversa. Os crentes confiam no Senhor, eles não têm outro bem, eles só têm o Senhor. E eles têm prazer no povo de Deus. A alegria dos crentes é um domingo de noite, todos reunidos para adorar o Senhor. É se juntar com os santos e alegrar-se na presença do Senhor. Essa é a alegria dos crentes. Somos membros do corpo de Cristo. O que manifestamos como membros do corpo de Cristo? Em segundo lugar, manifestamos a mesma alegria que Ele, versículo 5. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. É impressionante porque a alegria de Davi não está nas coisas que ele tem. Ele tinha acabado de ganhar um reino, mas ele chega agora e apresenta que a alegria dele está no outro canto, em outra situação. Ele tem satisfação na bondade de Deus, versículos 5 e 6. Ele manifesta a sua alegria no fato de que Deus é bom. Versículo 5, ele diz: eu me coloco no mesmo lugar, na mesma situação que as tribos de Israel. Quando o Senhor foi dar herança aos filhos de Israel e dividir a terra nas 12 tribos, Ele não dividiu em 12 parcelas, Ele não dividiu em 12 áreas, Ele só deu 11. E Ele olha para Levi, para a tribo de Levi, para a tribo dos sacerdotes e diz: vocês não têm terra, vocês não têm herança, vocês não têm bens. Vejam só a situação, esses homens estavam em maus lençóis, porque afinal de contas o sustento deles tinha que vir dos outros. De onde eles iriam comer quando os outros tivessem comida e trouxessem para o templo? Como é que eles iam prosperar? Quando Israel prosperasse, a tribo de Levi prosperava. De repente o Senhor está ensinando: vocês não se confiam nos seus bens, vocês confiam somente em mim, de forma que a herança que vocês possuem é o Senhor e não os seus bens. É por isso que Davi aqui se coloca mostrando de que essa herança não é só para os levitas, mas essa herança é a herança dele também, a herança do povo de Deus. Ele diz: o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. É Ele que é tudo que eu possuo. O Senhor é todo o meu bem, o Senhor é tudo que me sustenta, o Senhor é o arrimo da minha sorte. É o Senhor que me ampara. Aí você pode estar dizendo: então tem que reclamar mesmo, porque de repente ele está dizendo que ele não tem nada na vida, e o mundo está dizendo para você o tempo inteiro de que quem não tem nada não vale nada. Já dizia o meu avô: a medida do ter nunca enche, e quanto mais os homens têm, mais querem, e quanto mais eles querem, mais eles se satisfazem, menos eles se satisfazem. Davi diz: não, o Senhor é minha porção.
E ele não está nem um pouco insatisfeito com isso. Pelo contrário, versículo 6, ele diz: caem-me as divisas em lugares amenos. Quando foi feita a divisão das tribos, a divisão do território, se colocavam marcos. Esses marcos definiam a entrada de um terreno para o outro. A gente ainda faz isso. E o que ele está dizendo é que na hora que o Senhor distribui, o pedaço dele foi bom. Já imaginou? Vai distribuir um pedaço do terreno, aí um pega uma parte alagada, um pega uma parte plana, outro pega uma parte que é uma ladeira, cada um tem suas dificuldades, mas quem pegou a parte plana dizendo: eu peguei a parte boa. Quem está no alagado vai ter que fazer um aterro, quem está na ladeira vai ter que fazer colunas mais fortes. Eu peguei a parte boa. Davi disse: você está pensando o quê? A minha parte foi a melhor. A minha divisa caiu em excelentes lugares, em lugares amenos, de tal maneira que ele chega agora e diz: é muito linda a minha herança. A minha herança é fantástica, ele está dizendo. Eu não posso me queixar de nada. Eu tenho tudo que eu preciso. E aquilo que o Senhor é para mim é tudo que eu necessito. O Senhor me deu uma linda herança. Mas não só isso. Ele nos mostra também um coração satisfeito, não só com a bênção que o Senhor concede a ele, mas com a correção que o Senhor dará a ele, versículos 7 e 8. Acompanhe comigo. Bendigo o Senhor que me aconselha. Você pensa que coisa boa, Deus nos dá conselho. O problema é a palavra conselho aqui, porque a palavra que ele usa para conselho é alguém que não só está recebendo boas informações, mas é literalmente alguém que está apanhando por causa disso. Então aqui na verdade é um pai disciplinando severamente o seu filho. Entenda de uma vez por todas, Deus não segue Supernanny. Então não tem esse negócio de botar de castigo, fica aí pensando no que você fez. Não, a Bíblia diz o contrário, que Deus disciplina o filho a quem Ele ama. E se Ele te ama, Ele não vai negar a você uma vara nas costas. É uma bênção de Deus. Ele diz: e eu bendigo ao Senhor, porque o Senhor me aconselha, o Senhor ensina ao meu coração durante a noite. Aqui o princípio é de noites após noites. O Senhor sempre durante a noite, durante as minhas dificuldades, durante as minhas disciplinas, o Senhor está me disciplinando e me instruindo como um pai, conduzindo-me. Ele se alegra, meus irmãos, Ele está satisfeito, porque o Senhor não o abandonou na sua disciplina. O Senhor é severo como um pai, mas o Senhor é amoroso nessa severidade. Quando a gente é pequeno, o apóstolo Paulo diz isso mesmo: nunca uma surra é uma coisa boa. A gente sempre fica pensando: foi injusto. Ele diz: até que a gente atinge determinada idade, até quando eu cheguei numa determinada e disse: minha mãe só perdeu a espancada que ela errou, porque as que ela acertou valeram tudinha. Foi ótimo, porque eu era ruim, eu não era gente não, mas o Senhor me amaciou. Uma vez eu cheguei para ela já crescido, 15 anos, maior do que ela baixinha assim, cheguei para ela, encostei e disse: e aí baixinha, como é que você está? Ela fez: o pedaço que passou de mim é podre, a barba bate na canela, mas a vara ainda está nas costas. Está certa? Está certa? O Senhor me disciplina, o Senhor disciplina cada um de nós, e o autor aos Hebreus diz: cuidado, porque se estás sem disciplina, és bastardo e não filho. Se o Senhor não te disciplina, se o Senhor não te ensina durante as tormentas da noite, se o Senhor não te ensina em meio às angústias da vida, cuidado, pode ser que você não seja filho. Ele diz: eu sou filho, eu me satisfaço com o fato de que meu pai me amou, e Ele expressou o seu amor nas pancadas que Ele me dá, nas correções que Ele me dá. Ele definitivamente não me deixou correr solto, feito menino de rua. Ele não me deixou feito rama de batata, como se diz lá no interior. Pelo contrário, Ele cuidou de mim. E Davi diz: eu bendigo o Senhor,
Eu bendigo o Senhor, porque durante as vigílias da noite, o meu coração me ensina, porque Ele me disciplina nesse processo. Por isso ele não pode querer outra coisa a não ser o versículo 8, quando ele diz: o Senhor, tenho sempre a minha presença. Estando Ele do meu lado, à minha direita. O princípio aqui é do Senhor estar lá para ampará-lo, para cuidar. Isso é o papel de um pai, que está do lado do filho, para o que der e vier. Se for para empurrá-lo, empurra. Se for para exortá-lo, exorta. Ele está lá do lado. E ao estar do lado, ele diz: o Senhor à minha direita, eu não serei jamais abalado. Eu não serei abalado. Quando nós olhamos para esse texto, meus irmãos, vivemos a alegria do salmista. Nós também podemos contemplar a alegria do próprio Cristo, na sua satisfação em saber que o que ele possuía era o suficiente. Ele contemplava a bondade de Deus. O que levou o Cristo, meus irmãos, a enfrentar tantas dores, tantas dificuldades, tantas angústias, foi a certeza de que Deus era bom para com ele, de que Deus cuidaria dele em todo o tempo. E nos momentos mais difíceis da sua vida, ele só pôde contar com Deus, porque até os seus próprios discípulos o abandonaram. A única coisa que eles precisavam fazer era não dormir na hora do culto, ou na hora da oração. Ele diz: fica comigo, vigia, fiquem acordados. E ele sai para orar, e quando volta os discípulos, dormindo. Vigiai e orai para não cair em tentação. Voltou para orar, quando chegou, dormindo. Parece vigília na igreja presbiteriana. Chega a hora que ele diz: tá bom, já chega, não dá mais tempo para orar mais não, vamos embora. E o texto nos diz que na sua angústia, ele clamava ao Senhor, rogando ao Senhor que, se possível, passasse dele aquele cálice. E o seu suor se tornou em gotas de sangue, mas Deus não o desamparou. E naquela hora, quando ninguém mais estava com ele, o texto diz que veio um anjo do céu para consolá-lo. O Pai estava com ele. O Pai era a herança dele. O Pai era a única coisa que ele possuía, a única sorte que ele tinha. E ele diz: eu tenho uma vida boa, eu tenho tudo que eu preciso. Ele tinha o Senhor. E não só tinha o Senhor, a disciplina e a luta do dia a dia, as dores pelas quais ele passou, só mostrava o amor que ele tinha para com o Pai, e o amor do Pai para com ele e para com cada um de nós. Ele enfrentou todas essas lutas. Eu e você, meus irmãos, temos que nos lembrar de que isso não aponta só para Davi, não aponta só para Jesus Cristo, mas aponta para mim e para você também. A gente fica procurando motivo de alegria no lugar errado. O problema do mundo não é querer felicidade, porque o Senhor nos criou para ser feliz. Então, consequentemente, tudo que nós mais queremos é felicidade. Não é errado querer ser feliz, não é errado buscar felicidade. O problema é que os homens buscam felicidade no lugar errado. Eles tentam encontrar felicidade nas coisas, eles tentam encontrar felicidade na criação, eles tentam encontrar felicidade nos seus ídolos, e só existe felicidade plena quando nós estamos em Deus, de forma que até as disciplinas, até os momentos difíceis, em todas as situações, o Senhor nos ensina a estar contente. O apóstolo Paulo disse: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aprendi a estar na riqueza, na pobreza, na fartura e na doença. Mas no final ele diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que mais tem assaltado os crentes hoje são tristezas profundas no coração. Mas quando você busca essas tristezas, é por ausências que eles nunca vão preencher com o que eles acham que vão preencher. Eles estão tristes. As moças estão tristes porque tem mais homem do que mulher no mundo e alguém vai escapar. E elas ficam plenamente desesperadas porque vai sobrar alguém. E o pior, uma parcela dos homens ainda estão mudando de lado. Pronto, acabou o resto. Aí fica ainda mais difícil a situação. Mas quem disse que você precisa casar para ser feliz? Afinal de contas, eu ouvi uma vez o John Piper dizendo que encontrou uma moça, creio que foi John Piper, que encontrou uma moça que disse: eu sei que o Senhor me ama,
eu sei que Ele morreu por mim, eu sei que Ele tem me amparado, eu sei que Ele guardou o céu, mas de que vale tudo isso se eu não tenho noivo? Nós procuramos a felicidade nos lugares errados. Nós procuramos a felicidade no emprego, nós procuramos felicidade num cônjuge, nós procuramos a felicidade nos filhos. E eu vou dizer para você que colocou toda a sua felicidade nos seus meninos. Eles vão crescer, vão arranjar uma mulher, um marido e vão-se embora. Você vai ficar olhando para a cara desse velho do teu lado, não tem jeito. Não tem para onde correr. Você não tem filhos para você. Filhos são como flechas, você aponta e solta. Não tem felicidade neles, não tem felicidade nos bens. Só há felicidade quando você se contentar com o Senhor, quando Ele for a porção da sua herança, e você olhar e dizer: como é linda a minha herança, como é lindo o que eu herdei, eu tenho Jesus Cristo para mim, Ele é meu. O que mais você vai ver nesse salmo? Ele dizendo: meu e minha, meu e minha, meu e minha. Ele diz: eu tenho o Senhor, Ele é o meu Deus, eu sou o povo dEle. A igreja de Cristo não está desamparada, a igreja de Cristo não é uma pobrezinha vagando pela terra, a igreja de Cristo é a noiva do Rei, possui o universo inteiro. Nós somos co-herdeiros de Jesus Cristo. Está agoniado porque não tem um apartamento lá na praia aqui de Tambaú. Olha, não tem um hotel. Não se preocupa não, meu filho. O universo inteiro vai ser entregue a você. Você não vai precisar morar na beira da praia. O universo inteiro será a sua herança com Cristo, se você está unida nele. Você não precisa ficar angustiado, você tem motivo para ficar feliz. Não importa se amanhã você vai constatar que o dinheiro curtou, você ainda é herdeiro dos céus, e o Senhor é o que você tem de mais precioso na terra. Mas não só isso, queridos, nós somos membros do corpo de Cristo, e o que nós manifestamos como membros do corpo de Cristo, em terceiro lugar, nós manifestamos as mesmas expectativas que Cristo teve. Versículos de 9 a 11, ele continua falando da sua alegria, mas é impressionante que a partir do versículo 9, parece que a tônica não se encaixa mais nem com Davi. O que a gente vem notando é que no início parece falar muito sobre Davi, nesse segundo momento se descola um pouco mais de Davi e fala muito mais de Cristo e da sua igreja. Mas quando nós chegamos a partir do versículo 9, isso se descola completamente de Davi, porque as únicas expectativas que ele possui estão em Cristo, não estão mais nele. Ele já lançou de fora de si toda a sua segurança, ele já lançou de fora de si toda a sua capacidade, ele não tem mais nada em si, ele está com tudo em Cristo, então ele olha completamente para Cristo. E ele chega no versículo 9 e diz: alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Ele diz: eu estou para lá de feliz, eu estou muito contente, porque eu vou morrer. Versículo 9. Ah, pastor, mas isso não pode ser motivo de alegria para ninguém. Isso não pode ser felicidade para ninguém. Mas eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão: feliz ou não, tu morre. Não tem jeito. Vai orando para Jesus voltar, que pode ser que você consiga escapar, mas ele diz: eu exulto, eu estou feliz, o meu coração está alegre, meu espírito está muito alegre, até o meu corpo vai repousar seguro. Crentes não têm medo de morrer, definitivamente não precisam ter medo de morrer, porque os crentes não guardam suas expectativas aqui, eles guardam todo o seu tesouro lá. Você acha que vai receber em real, meu irmão? Você acha que vai receber em dólar? Não, meu filho, a sua herança está guardada em Cristo, e ele diz: o meu corpo pode repousar seguro. Ouvi uma frase de um hino antigo, uma coisa fantástica, que dizia que aqueles que estão no céu estão mais felizes do que nós, mas não mais seguros. Nós estamos tão seguros quanto eles, nós temos o céu garantido a nós, tanto quanto eles já estão com o céu garantido lá.
O Senhor já nos garantiu, o nosso corpo pode repousar seguro. O problema é que em muitos casos somos levados a colocar nossas expectativas e nossas esperanças aqui, e isso é extremamente frustrante. É frustrante porque você nunca vai ter a televisão do tamanho que você gostaria. É frustrante porque você nunca vai ter o carro que você gostaria. Você nunca vai ter a casa, o apartamento, a fazenda, a chácara do jeito que você gostaria. Você nunca vai ter nada no mundo que satisfaça você, pelo simples fato de que todas as nossas expectativas, quando se limitam a essa terra, diz o apóstolo Paulo, somos os mais infelizes de todos os homens. O grande problema do mundo hoje, que tem levado muitas pessoas ao desespero e ao suicídio, é porque todas as suas expectativas estão aqui na terra, e no materialismo eles fincam suas raízes, achando que lá vão encontrar a felicidade. Os crentes não colocam expectativas aqui, os crentes guardam expectativas de lá. É por isso que para o mundo a esperança é a última que morre, para os crentes ela ressuscitou ao terceiro dia. Se Cristo não ressuscitou, diz o apóstolo Paulo, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé. Mas se Cristo ressuscitou, sendo Ele a primícia dos que dormem, Davi diz, eu posso repousar seguro. E posso entregar meu corpo aos cuidados do Senhor. Eu não terei nenhum problema nisso. Por quê? Versículo 10. Pois não deixará a minha alma na morte. Ele não permitirá que eu me perca. Ele não permitirá que eu seja esquecido. Eu não terei morte eterna. Eu não serei abandonado pelo Senhor. Enquanto muitos rezam por aí para que uma senhora os cuide agora e na hora da morte deles, o nosso Jesus Cristo cuida de nós depois da nossa morte. Ele não está limitado ao tempo de aqui e de agora. Ele cuida de nós depois. Ele nos garantiu que quem crê nele tem a vida eterna. Nós já temos. É por isso mesmo que ele diz: Ele não vai deixar a minha alma na morte. E termina com a frase que Pedro vai sacar, que o apóstolo Paulo vai sacar: nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Quando Pedro interpreta esse texto, ele diz: nós estamos em Jerusalém. Atos capítulo 2, ele diz: vocês sabem onde é o túmulo de Davi. E o que vocês sabem? Que Davi ainda está lá, que ele não ressuscitou. Mas essa pessoa que personifica a nossa esperança, que encarna a nossa expectativa, esse não apodreceu. O texto diz que ele não viu corrupção, ele não viu apodrecimento. Cristo morreu, meus irmãos, e agora estamos chegando próximos à Semana Santa, todo mundo vai lembrar disso. E todo mundo vai ficar lá chorando, reclamando e xingando: ai, Jesus está morrendo, olha o bichinho apanhando de novo, ai meu Deus do céu, ninguém quer ir para acudir. E de repente Spurgeon nos lembra que chorar pela cruz de Cristo, chorar pela morte de Cristo, é como um doente que chora sobre o bisturi do médico. Aquela morte era necessária, porque senão eu e você iríamos para o inferno. Ele morreu por amor, mas ao contrário do que o mundo fica simplesmente nessa morte e foca nessa morte, a mensagem da igreja é: ele ressuscitou. Todos os grandes homens, fundadores de grandes religiões, têm o seu túmulo conhecido e todo mundo sabe que ele apodreceu lá. O nosso não. O nosso não está lá. O nosso ressuscitou. O Senhor não permitiu que ele visse a corrupção. E Paulo diz: e ele fez isso para que você deixe de besteira e pare de angustiar-se pelas coisas da vida, porque sua esperança, sua expectativa não se limita a essa terra. Sua expectativa está nos céus com ele. E num belo dia, no abrir e fechar de olhos, ele voltará com esse corpo glorificado, e os irmãos que já morreram foram na frente, a fila é deles. E o texto diz que eles ressuscitarão primeiro. Quem estiver vivo, então espera na quietinho, calma. Você não está na frente. Os que morreram com Cristo ressuscitarão primeiro.
ressuscitarão com um corpo glorificado, igual ao corpo de Cristo. Como é, eu não sei, mas não sei se come e não engorda, mas não sei, não interessa. O céu vai dizer que esses homens vão ter um novo corpo, e nós que estivermos vivos, diz o apóstolo Paulo, nós seremos igualmente transformados, e receberemos os anjos ao nosso lado, e eles nos levarão, não por causa do nosso peso, porque precisa de 2 anjos para levar, mas é porque, de repente, nós somos a noiva, e a noiva precisa de uns guardinhas do lado para levar até o noivo, ela precisa de amparo, e esses anjos os levarão, e nos entregarão, nos apresentarão a Cristo nos ares, até que a igreja toda esteja do lado dele, e ele proclame sua vitória eterna, e domine sobre tudo e sobre todos. Essa é a expectativa dos crentes. Você ainda está com problema com boleto? Ele diz: não, meu filho, o nosso santo não viu corrupção. É por isso que ele chega agora e diz: tu me farás ver os caminhos da vida. O Senhor vai me fazer contemplar todas as bênçãos decorrentes dessa morte e dessa ressurreição. E ele agora contempla algo que os crentes às vezes esquecem. A presença de Deus, ele diz, nela há plenitude de alegria. Não é euforia, não é histerismo, não é transe, é felicidade como ninguém nunca sentiu. Foi para isso que nós fomos criados, para adorar a Deus e nos alegrar nele para sempre. E ele chega e diz: na presença do Senhor, a plenitude de alegria, na tua destra, delícias perpetuamente. Coisa boa para o resto da vida. Olha que coisa belíssima, meus irmãos. Primeira programação do céu, quando você chega lá, que recebeu o boletim dos diáconos na porta, não está escrito assim, dizendo: hoje culto de oração às 6 horas da manhã, depois temos culto de 9 horas, não, primeira programação da noite, janta, vamos jantar, o vinho é bom, Jesus diz: não vou beber do vinho até estar de novo com vocês, 2000 anos de guardado, olha, filme bom, vida boa, delícias perpetuamente. Tudo aquilo que nós gostaríamos de experimentar está nas mãos do Senhor. Toda a satisfação que você gostaria de ter está na presença do Senhor. É por isso que o apóstolo Paulo diz: que nada que viver na terra, meu desejo é partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Não tem resort na Paraíba que se compare lá. O Senhor nos lembra, meus irmãos, que a alegria dos crentes está no céu. E é com ela que nós aguentamos as lutas daqui. Cristo contemplou na cruz do Calvário, em meio a todas aquelas dores, ele contemplou o futuro. Ele viu tudo que tinha pela frente. E nos momentos de dores mais terríveis, ele viu sua noiva bonita, arrumada, sem mácula, sem ruga, muito bem maquiada, com brincos bonitos de ouro, coberta de ouro dos pés à cabeça, diz o salmista, com ouro finíssimo de Ofir, sendo entregue como uma virgem pura para ele, e ele a recebendo nas mãos, e essa alegria de estar na noite de núpcia, na lua de mel eterna com ele, foi o que alegrou o seu coração. Ele sonhou, ele viu aquele dia, quando nós vamos nos encontrar com ele. Meio às angústias da vida, meus irmãos, às vezes nossas expectativas são curtas, às vezes nossas expectativas são muito curtas, duram o final do mês, dura alguns anos, dura 90, 80 anos, mas é ridículo ter um prazo tão curto e pensar com planos tão curtos. Os crentes não pensam tão pequeno, os crentes planejam para a eternidade inteira, e colocam toda a sua felicidade lá, porque eles sabem que tudo que tem aqui na terra são vislumbres, são gotas da felicidade dos céus, mas o nosso coração está lá, e é lá que nós vamos encontrar plena e perfeita satisfação. Queridos irmãos, a igreja de Cristo é o que há de mais belo na face da terra, e você faz parte dela, e você é bonito, não porque a igreja não tem defeito,
Porque ela tem. Tem gente que dá trabalho, tem gente que aperreia. O pastor Robson não viu, nunca encontrou, mas tem gente, eu creio que aqui não tem. Mas geralmente tem. Tem crentes fracos, crentes mais fortes, tem crentes que estão extremamente humilhados, tem crentes que são muito arrogantes. A igreja de Cristo é assim mesmo, ela está em processo de estética, está num tratamento pesado. Mas Cristo morreu por ela, Cristo morreu para transformar numa noiva linda. E você, meu querido, está grudado a essa cabeça, de forma que o DNA de Cristo faz parte do teu DNA também. A nossa igreja tem o DNA de Cristo. E se tem o DNA de Cristo, meus irmãos, nós da mesma maneira temos as mesmas expectativas, temos o mesmo coração, temos os mesmos sofrimentos, mas também as mesmas esperanças. O Senhor nos conclama hoje, meus queridos, definitivamente a abandonar a nossa confiança na nossa própria mão, a abandonar a confiança que nós possuímos nas coisas ou nos ídolos e colocar o nosso coração completamente confiado em Deus. É nele que nós confiamos, é Ele que é a nossa esperança, é Ele quem cuida de nós, não somos nós mesmos. Até quando você vai confiar num celular para ter a certeza de que seu filho está seguro? É melhor entregá-lo na mão do Senhor, porque o Senhor o segurará em toda e qualquer situação. Até quando você vai ficar angustiado quando seu marido sair para o trabalho? É melhor entregá-lo nas mãos do Senhor, porque o Senhor estará com ele pronto em toda e qualquer situação. Para que ficar angustiado, tentando controlar a vida, tentando manter tudo sobre a sua mão? Você não tem controle, mas o Senhor tem. Está na hora de parar de confiar nas coisas. Está na hora de parar de confiar nos nossos próprios braços e aprendemos a confiar no Senhor. E quando nós aprendemos a confiar no Senhor, como Cristo fez, nós andaremos nos mesmos caminhos que Ele. E aí então nós vamos entender, nós vamos completamente compreender o que é que nos une como igreja de Cristo. O que nos une não é música, o que nos une não é aperto de mão, o que nos une é Cristo. Somos o povo dele. E como irmãos, às vezes a gente arenga, olha meio atravessado, mas todos temos o mesmo sangue, o sangue de Cristo. É bom estar com a igreja do Senhor. O povo de Deus anda junto, anda amparando um ao outro, anda suportando uns aos outros, não é aguentando não, é servindo de suporte uns aos outros. O povo de Deus não tem ojeriza pela igreja, não xinga a igreja, fica se escondendo em casa. O povo de Deus se junta num rebanho só, e andam todos unidos, porque eles confiam no Senhor. O povo de Deus, meus irmãos, pode não ter muita coisa na vida, o povo de Deus pode não ter muitos bens, mas eles têm uma herança como o mundo jamais sonhou. O mundo fica desesperado, tentando adquirir tudo o que conseguem. Juntam com os pés e com as mãos, achando que juntar alguma coisa vai fazer alguma diferença. A herança dos crentes é Cristo. O Senhor não nos deu nada. Ele não nos entregou nada, meus irmãos, para que nós sempre cheguemos diante dele com as mãos vazias. E nós sempre vamos chegar diante do Senhor com as mãos espalmadas, porque tudo que temos vem do Senhor. Tudo o que nós precisarmos estará na mão do Senhor. Mas nós parecemos mulheres feministas, trabalho para não depender do marido. Igreja de Cristo, você não é feminista, você se entrega completamente ao seu noivo. Tudo que você precisa, você pede a Ele, e Ele te mostra o que é um marido bom. Ele nada te nega, até batom Ele te dá. Ele não te nega nenhuma das suas necessidades, para que você aprenda que a única coisa que você precisa no mundo é Ele. Ele é a porção da sua herança. Chegue para Ele como uma noiva, com mãos abertas, e você vai notar a quantidade de presentes que Ele coloca sobre ela. A meretriz, a grande Babilônia em Apocalipse, ela é uma mulher independente. O texto diz que ela trabalha e compra vestidos caros. Ela trabalha e compra joias. É claro que o trabalho dela é se prostituir, ela é uma prostituta, mas tudo bem. Ela trabalha, ela é independente,
ela compra tudo e ela se veste riquíssima, mas a noiva de Cristo desce do céu adornada de ouro finíssimo, ela tem ouro dos pés da cabeça, o detalhe não é dela, foi o noivo que deu, foi o noivo que a cobriu, é ele que é milionário, ela é uma coitadinha pobre, que ganhou a sorte grande como uma Cinderela, botando um sapatinho de cristal. O Senhor é a sua herança, meu irmão. O Senhor é tudo que você precisa. Por isso, aprenda a bendizer ao Senhor em meio às tormentas da vida. Aprenda a se alegrar no Senhor quando tudo está dando errado. Aprenda a comemorar isso também. É interessante que quando a gente consegue uma coisa boa, passei na universidade, vou dar um culto de ação de graça. Mas ninguém chegou aqui, pastor, eu acho que ninguém. Quebrei o pé, pastor, quero dar um culto de ação de graça. Ninguém chega. Ah não, vou começar agora a passar 30 dias no hospital, vou dar culto de ação de graça, 30 dias internado, que situação. Ah, mas só se o Senhor me fizer escapar, se ele escapar eu dou o culto. Bendiga ao Senhor, porque Ele te disciplina. Bendiga ao Senhor como um filho adulto, que olha para as disciplinas do seu pai e diz, ok, eu preciso disso, eu preciso de um puxão de orelha. É por isso que Davi diz, eu estou muito feliz, porque o Senhor está sempre do meu lado. E Cristo nos ensinou que Ele nos enviaria um outro Consolador. A palavra para Consolador é a mesma palavra que aparece em 1 João, aquele que está sempre do lado. E se você acha que Ele estava lá só para te dar um tapinha nas costas e dizer, meu filho, não chora não, Ele não estava lá para isso não. O Consolador é aquele que está do lado para puxar a orelha, é aquele que está lá para incentivar, para animar, para confortar, para consolar. Ele estará do teu lado para toda e qualquer situação, disse Jesus, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se alegre. As angústias da vida nos assaltam mesmo, sofrimentos vêm mesmo, mas nós encontramos motivos de felicidade, porque o Senhor nos ama quando nos disciplina. Errei, o Senhor me deu uma pancada, que bênção. Ele não quer que eu seja um bandido, Ele não quer que eu me perca, Ele não desistiu de mim, Ele ainda está me resgatando. E quando todas essas expectativas estiverem concretizadas no seu coração e a dor forte chegar na tua vida, lembre que você tem as mesmas expectativas de Cristo, porque Ele te deu uma esperança que ninguém no mundo. Ele te lembrou que você vai morar com Ele. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. A igreja de Cristo, meus irmãos, não limita sua esperança para aqui e para agora. A igreja de Cristo coloca todas as suas expectativas na obra redentora de Cristo no dia eterno. Quando Ele vai completar tudo, e quando Ele for tudo em todos, aí nós entenderemos o que é a verdadeira felicidade. E Ele nos enxugará dos olhos toda a lágrima. 18 anos, uma igreja bonita, 18 anos a igreja de Cristo está fazendo nesse lugar. Ela é bonita porque ela é o corpo de Cristo e a beleza dele se espelha em nós. Mas da mesma maneira como nós somos o corpo de Cristo, Ele nos conclama a manifestar as mesmas qualidades, as mesmas expectativas e a mesma alegria que Ele manifesta no nosso dia a dia. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e nos fortaleça. Amém.